Boa noite, pessoal! Estamos aqui para mais um episódio do Café em Marte. Diretamente dos estúdios aqui do... Walt Disney. Somcast. Estúdio Somcast. E hoje teremos aqui, primeiramente, amigo, companheiro de trabalho também por algum tempo. É isso aí. O nosso querido Alessandro Emerich. É isso? Falei certo, né? Eu falo Emerich. Nossa. Errou todo mundo, né? Errei. Emerick. Emerick? Emerick. Ô, cara. Vocês nem sabem falar austríaco, cara. É austríaco? Austríaco. É alemão. Pega aqui na minha mão. E hoje nós Bem-vindo. vamos trazer um assunto cabuloso aqui hoje, hein? É? Metaverso. O que mais? Nossa. Eu pensei que era blockchain, cara. Não, também, né? Também. Que mais? NFT Criptomoeda? Sim. também vai ter. Sempre. É mesmo? Porra, cara. Agora, conta aí pra gente, o pessoal de casa que vai assistir hoje, vai assistir nosso episódio, o que eles vão aprender mais? Eu acho que sobre o amor. Quais são as novidades que eles vão... Sobre o amor? Sobre o amor. Não, Você não quer falar uma palavra, né? não falei porque eu fui zoado na última, então agora eu não vou falar, não. Ele não tomou o chá de Santo Daime hoje, cara. Então é isso. Hoje tá estamos todas com a mesma cerveja. Todo mundo tá tomando a mesma quem coisa, tomou né? foi ele, então. É. Eu não tomei nada não, cara, mas o amor é lindo. Ele é uma coisa que flui no nosso coração de uma forma misteriosa e floresce. E o metaverso vai ajudar no amor? Cara, eu acho que vai. Se você pensar no bate-papo UOL, antigamente, muitas pessoas, inclusive meu padrasto... Antigamente, é firme e forte, Bate-papo velho. UOL tem hoje? Opa. Sério? Meu padrasto, Caraca. qual eu chamo de pai, conheceu minha mãe pelo bate-papo UOL, cara. Agora, você imagina se os dois estivessem lá. Eu acho que E vai... se já tivesse avatar, se todo mundo pudesse se ver no bate-papo do Old O avatar antigamente? tem que ser real. O avatar tem que ser real, cara. Porque você imagina, tipo... Ah, eu sou um cara de 1,60m ou sou um cara de 2 metros. Aí não, eu faço meu avatar no modelinho bacana, Lógico. 1,75m. É, não pode enganar. Você tem que escanear e fazer o seu avatar. Porque senão, Nada, pô, cada um Ué, tem mas liberdade se de hoje fazer o que der na telha. Se hoje com maquiagem o pessoal já engana Agora também, você você tem acha que uma com o avatar não vai maquiagem mudar? virtual, né? Você faz tudo que você Mas quiser. lógico. E mais além, né? Vamos ver se o avatar combina, né, com o cara e até tal. parece. Se eu tenho a chance É. de, pelo menos no mundo virtual, ser diferente, A eu acho que ideia é já essa, né? começa daí. A ideia do mundo virtual é você ser E diferente. até no bate-papo, várias pessoas que você conhecia, não era, a maioria queria contar uma coisa que ela não é. Não. É, eu era o Moreno 23. E eu nem tinha 23 anos de idade, pra quem não entendeu. Então, Show de bola. Imagina no metaverso. É. Né? Mas top. Ô, Alessandro, obrigado aí por participar aí do nosso programa e se apresente um pouco, fala o que você faz da vida. Ixi, cara, é longo, hein? É longo, né? É longo. Já fiz tanta coisa na vida. Pela calvície aqui, É. pela cabecinha dele, a gente sabe que ele trabalha com TI, mas... Sim, é. Não, eu trabalho hoje de verdade, né? O trabalho de verdade é arquitetura de sistemas, né? Eu sou arquiteto. Já fui tudo, né, cara? PO, você lembra, né? Já fui analista, já fui, né, tudo. Mas hoje eu trabalho com arquitetura de software e estudo blockchain há um tempão já, né? E aí os desdobramentos do próprio blockchain, né? Caraca, blockchain. Por que você se interessou por isso aí, cara? A gente acompanha, né? Mas até mesmo quem trabalha com TI fica um pouco com a pulga atrás da orelha. Tem gente que trabalha com arquitetura monolítica mais antiga, tem gente que tá com arquitetura distribuída, mas o blockchain ainda é uma coisa meio... Tem gente nova, ainda acha até que é pra só gente, lavagem de dinheiro, que é coisa de bandido. ou até mesmo, tipo, acha que é uma tecnologia que não vai ser aplicável no futuro. O que te atraiu nisso? Cara, eu acho que, assim, se você for pensar o que é, você encontra muito material, né? Do que é. Aí você fala, o cara vai explica e tal. Mas eu acho que pouca gente entendeu ainda o que ele afeta. Porque, cara, Na cabeça. muito mais. Né? É assim, ó. Se você for ver, todo mundo precisa de um terceiro para garantir alguma coisa. Todo mundo. Você tá falando tipo um... Qualquer coisa. Como é que chama o pessoal lá? Cartório. Não, Você faz um contrato, tem um qualquer cartório. coisa. Qualquer Qualquer coisa. coisa. Tudo. Por exemplo, Tem um intermediário. Né? vou pegar um... Quero que o Antônio é um Nome lindo. marceneiro e eu vou combinar com ele que ele vai fazer uma mesa para mim.
certo? Uhum. Então, tipo, se fosse lá atrás, eu trocaria a mesa por alguma coisa. Hoje, eu vou trocar alguma coisa que é um dinheiro com ele, né? Vou dar um dinheiro pra ele enquanto isso. Quem garante o dinheiro? Contrato. Tem que ter alguém que garante que o dinheiro vale alguma coisa pra você pagar a tábua, por Você tá exemplo. falando de um contrato? Um contrato. Não, o Estado, por que Um acordo, né? uma notinha colorida com uma Isso. oncinha, Isso. você adquire algum bem porque... É um Exato. papel colorido. Quem garante que aquilo é real? Mas Aquilo o que vale é um alguma- papel com oncinha, cara? O que você tá falando? Você vai desenhar um papel e entregar pra ele? Pois é, então. Nosso o que papel que moeda é faz- isso, né? O que faz aquilo valer alguma coisa, entende? Alguém garante. Quem garante hoje é o, por exemplo, no caso do... Nosso do grande pai. real Governo. é o governo, né? E aí os bancos, os intermediários... etc. Mas, gente, tem vários gente na cadeia garantindo. Mas atrás de todo mundo tem gente, tem pessoas garantindo, né? E se a gente conseguisse que um sistema garantisse? E se a gente conseguisse que isso ficasse, assim, um programa de computador que garante e ninguém acessa? Ele é independente. Assim, ninguém vai, ninguém comanda, ninguém desliga, ninguém faz nada, cara. Ele é independente e é ele que vai tomar a decisão se aceita ou não a transação e tal. Ninguém põe a mão, ninguém consegue fazer nada. Mas Entende? é uma IA? Não é uma IA. É um negócio lá, assim, cara, ele tá num lugar, eu não vou entrar em detalhe técnico aqui, tá? Mas imagina assim, ele tá num lugar, na nuvem, na internet, vamos chamar de internet, tá na internet, tá funcionando lá, ninguém consegue alterar a regra dele, de como ele funciona, e ele é independente. Ninguém desliga, ninguém acessa, ninguém faz nada. Mas por que ninguém desliga? Ele não fica no computador? Não, entende? Aí, o ponto-chave... né, E onde ele fica? ele fica distribuído numa rede. Ele funciona. Vou te dar um exemplo. Você já baixou alguma coisa no torrent? Uhum. Então, quem é o dono do torrent? É verdade. Ninguém. Tânia. É o meu computador, o computador do Exato. Anton, tá todo mundo Então, conectado ali. Mas aí tem Exatamente. cada um tem seu software ali, e aí vocês ficam compartilhando. Então o que você tá falando é que é uma rede de computadores mesmo que podem, inclusive, se comunicar. Aliás, Eles se eu com o meu comunicam, computador posso ficar minerando alguma coisa ou executando não precisa algum... entrar. Assim, o ponto aqui imagina que tem essa rede, tem os computadores lá funcionando. Não vou entrar, não vamos descer tanto no técnico. O ponto principal é o seguinte: todo mundo, até antes de surgir, né, o Bitcoin que inaugurou a conversa toda, mas todo mundo precisava de um outro humano para autenticar qualquer coisa. Eu preciso autenticar a assinatura, vou no cartório, é um cara, um dono do Uma cartório. entidade, né? Ali, mas por trás dela tem um humano que autentica. Aí, de repente, um cara lá, um maluco lá, bolou um esquema que é o seguinte, cara, a partir de agora, você não precisa mais de um humano para te validar. Eu vou te dar 2 unidades de moeda. Quem vai validar é uma máquina. Não é mais humano. Não é mais o banco que tem um CEO. Não é. Isso aí roda onde? Roda na internet. Não roda no país A, não roda no país B, não roda em lugar nenhum. Roda na internet. Na grande rede mundial. E se a internet se expandir para outros planetas, na rede de planetas onde tem internet. Entende? Legal, entendi. Então, assim, é a primeira vez na história da humanidade, como diz, né? Primeira vez na história da humanidade que você tem isso. Que tem... Sim. Você tá... quem garante que aquilo ali está correto não é mais um humano. Esse detalhe é o cara que faz toda a diferença em tudo que você imagina. É a relação hoje. de confiança. Você sai de Exato. confiança em pessoas, instituições, Exato. organizações e passa para o quê? Queira ou não. Matemática, né? Exato. Criptografia, Exato. descentralização, ou seja, rede distribuída através do mundo inteiro. Então, se um Exato. país derrubar, Não tem. todas as suas coisas continuam lá. Não E tem. queira ou Pode não, ser de- o elo fraco dessa merda inteira, instituição, escambau, é sempre o humano, né? Sempre humano. Porque sempre assim, humano. ó, quando a gente fala de humano e não humano, e lendo sobre blockchain, até entrei naquele site da Forbes que tá falando sobre as 40 empresas que usam blockchain hoje em dia. Aham. De todas as empresas, aí você tem Adobe, você tem um monte lá, cada uma com a sua experiência com blockchain. Vai fechar exatamente no que ele tá falando, cara. É o livro Razão, onde eles colocam aonde hoje? Blockchain, fechamento de contrato.
É porque Né? assim, ó, imagina o seguinte, eu vou vender uma casa pra você, certo? Hoje tem todo o trâmite no cartório, etc, etc. Tem o corretor, tem o CRM. Cara, o que são esses caras? São garantidores. O corretor tá credenciado, então ele não é um cara, né, tão suspeito quanto uma pessoa normal. E aí ele vai num cartório, que é uma entidade regulamentada. Teoricamente ele teria o conhecimento Isso. para... Aí o cartório reporta uma não sei o que acaba chegando na parte de, né, valores mobiliários, né? Sim. Então, todo mundo ali tem um dono, né? Aí, o que acontece? Se você chegar num elo bom desse dono e falar assim, velho, vamos combinar um esquema? Você registra aqui, mas depois você volta? Sim, como a gente sabe que existe. Os famosos não vai muito longe. ajustes contábeis, né? Não vai muito longe. Sempre faz, né? Até um tempo atrás, houve um episódio, eu acho que foi com o Moro, Sérgio Moro, onde foi publicado o negócio no Diário da União, Diário Oficial, e depois tiraram do diário. Eita. Sim. Velho, como você tira um negócio que não pode mexer? Entende? Então alguém foi lá no cara, lá no DBA, né? Exato. E deu uma marretadinha, né? Uma marretadinha. Deleta lá aquela linha lá. Mas a gente sabe, cara, como não. a gente tá falando, tipo, de tudo, todas as instituições que deveriam ser confiáveis, tudo que a gente deveria confiar, pelo amor de Deus, tem um elo muito complicado que é o ser humano que tem N problemas. exato. Por isso que você esses problemas podem você ser- tira a confiança do ser humano e bota o quê? Na matemática. Matemática, ela é É, preciso, né? 2 cara? mais 2 é Mas 4, é aí- aqui, e Marte... Aí tudo que se entra une, né? o X da questão, tá? Porque nem tudo também dá pra fazer só na máquina, né? Assim, eu tô falando agora mais filosófico do que técnico. Porque assim, eu vou vender pro Antônio um imóvel, então, tudo bem a máquina. Então eu vou lá, imagina que eu tô perante um grande computador e falo, ó, o Antônio é o dono. Beleza, então põe aqui a sua escritura, eu vou guardar a sua escritura, tá aqui um código, esse código aqui, só o Antônio vir aqui. O Deus computador. Isso, um negócio, sabe? Uma entidade lá na internet. Ó, lá e Deus tal. computador, quero vender uma casa para o Antônio. Ele vai Isso. processar a informação. Isso, acabou. Ah, mas beleza. O Antônio, aí depois eu vou a algum lugar para anular a venda pro Antônio porque ele me transferiu dinheiro? Não tem como. Esse cara, ninguém tem acesso. Nem eu, nem ninguém do planeta. E ele é incorruptível. Exato. É isso aí. Entende? Você não vai poder ser amigo dele e oferecer um dinheiro pra ele exato. alterar o esquema. Esse, cara, é a grande sacada que o cara lá que criou o Bitcoin, né? Que todo mundo já sabe, já ouviu falar, É etc. Motoshi alguma coisa, né? Alguma coisa assim? o Satoshi. O Sakamoto. Satoshi. Essa é a grande sacada que ele criou. Eu acho que ele criou só pra fazer o negócio ali funcionar dele. E, cara, ele quebrou assim. Mano, ele. Paradigmas. Ele revolucionou um negócio que eu duvido que ele imaginou que ia chegar tão longe. Pô, ou imaginou, né? Enfim, esse é o grande negócio. Isso que me cativou no assunto. Eu falei, cara, é a primeira vez dentro de tecnologia que eu vi Algum propósito em alguma coisa que foda. tem alguma coisa ali funcionando, que é possível e plausível, já tá há mais de 10 anos no mercado e nunca ninguém conseguiu mexer, nunca ninguém conseguiu ir lá dar um migué. Dá uma hackeada. E Não conseguiram? Não. Bom questionamento. Ninguém nunca conseguiu nunca cascar a mão, até alterar hoje um no registro, mercado. nada. Nada. Não conseguiram burlar até hoje. E por que não conseguiram burlar? Exatamente porque toda... É descentralizado. A inteligência... a base é a descentralização, mas a inteligência da coisa né, ali, ó, o que decide está distribuído. Então você entra... Eu tenho acesso, você tem o acesso, todo mundo tem um pouco. Se alguém e alterar... tem mais uma coisa. Para eu conversar com esse cara, eu não preciso de um documento emitido pelo governo federal. Eu entro lá e crio uma conta. Como que eu sei que eu sou eu? Como que você sabe que aquela conta é minha? Quando a gente está numa transação, Sim. eu entro e falo assim, ó, esta conta é minha. Aí o grande computador fala assim, então prova, me dá a sua senha. Eu dou a senha gera aquele número de conta. Ah, então realmente essa conta é Mas sua. a senha não é uma coisa burlável hoje em dia? Não, a senha... A hash, né? A senha para você ter ali é uma senha grande. Aquelas histórias do cara que perdeu não sei quantos em Bitcoin porque jogou o HD fora, exatamente porque Perdeu o hash. ele guardou a senha num lugar, a senha é um negócio de texto desse tamanho, né, enorme assim,
E aí o cara não lembra mais isso. O cara procura até hoje. Eu tô ligado, É, tem não, um tem, cara que né? escavou ali. Porque essa chave, né? O fato é assim, perdeu, né? gente, Não tem serviço de recuperação de senha. mas assim, ó, o ponto aqui é a 0800. inversão das coisas, gente. Sim. E isso que é importante, tá? Primeiro, é um terceiro que não é acessível, né? Você não consegue mexer. Segundo, eu não preciso ter que provar que eu sou eu. Você tem um Pra código. eu ter lá. Não, eu vou lá, crio quantas contas eu quiser, né? Sim. E assim, como é que eu provo que eu sou eu? Eu vou lá e eu tenho uma senha que quando eu imputar no sistema, ela vai gerar um número que é igual ao que eu tô falando que é a minha conta. Então eu sou eu. Entendeu? Sim. E pronto, acabou, velho. Não precisa mais nada. Então imagina isso perto de um banco. Cara, Sim. hoje você tem que ir no banco, você tem que levar 200 documentos e tal, pra você abrir uma conta. Deixa eu fazer o papel do advogado do diabo aqui. Se você perder... Tan, tan, tan. Não, brincadeira. Se você perder a sua hash, hoje você tem um banco conta com toda aquela estrutura estrutura e cheia tal, de gente, todo mundo trabalhando, tem o seu registro, e aí você tem algum problema, você conta com a possibilidade de conversar com alguma pessoa que vai te auxiliar a restaurar a sua conta e resolver um problema. Esse é o o ponto ônus. negativo é o ônus. Esse é o ônus. Não Legal. tem 0800. Esse era o ponto que eu ia chegar. Como não é, Trade-off, ninguém é ônus de dono, não tem pra bônus, quem você entendeu? ligar. Então, assim, tem um ponto muito negativo que é o tiozinho ali que não tá muito O voltado à grandes tecnologia, não poderes adere. vem com grandes responsabilidades, exato. né? Mas aí é o seguinte, ó, e aí que agora a galera tá se adaptando. Tudo bem, você não precisa mais do grande intermediador, né? Essa Grande entidade, intermediador, né? Mas você pode ter um intermediador humano que te ajuda nessa ideia. E, olha, vem cá, eu vou criar um dispositivo, você põe a sua conta aqui, a gente, por vários níveis de segurança, eu guardo essa senha para você e acabou. Nós temos algo Uma desse nuvem tipo. e tal. Tem Já vários. tem. Aí tem Pra guardar o seu software, hash. Entendeu? Aí tem carteiras, tem wallets lá físicos, tem vários. Você tem dispositivo que você Mas aí a bota no galera tá se computador e adaptando guarda. exatamente a isso. Mas a questão Isso é legal. qual é o... Tudo tem um trade-off, né, cara? Você tira esse cara do meio, então também você tira a possibilidade de uma restauração. Tem cara que perdeu milhões lá com Bitcoin com isso. Tem o cara que o Antônio comentou, que eu acho que é o mesmo, que é o cara que jogou um computador fora. E hoje ele tenta fazer uma vaquinha pra guardar dinheiro, pra juntar um dinheiro e fazer uma escavação. e Pra ir lá procurar onde pelo que era o computador. lixão, pra ele... Exato. Mas É isso aí... aí. É isso aí mesmo. E isso... Que loucura. E aí é o Muito seguinte, louco, cara. Você tem isso, você tem esse cara que tá tocando... mas eu transferi errado. Eu ia transferir na sua conta Dane-se. e coloquei um 2 diferente lá. Eu já transferi errado, cara. Cara, esquece. Não volta Tchau. mais. É. Entendeu? Sorte que era pouquinho. Então... não então sei da esquece. boa vontade Não. de quem recebeu. Recebeu de tal carteira, não, não e pedi. outras, O cara pôde ele mesmo o cara tomar a tá- decisão de Não, devolver. man. Mas Assim, se ele eu quiser. transferi pra uma carteira... Não é igual o Pix. De tem quem um que é a negócio do governo carteira? que é crime. Se não for de E ninguém, de já quem que é a era. carteira? Você não sabe. Então, como é que você vai falar, ô fulano, eu transferi errado? Não, você não tem como ligar Meu pro sonho cara, é né? receber tipo uns 30 bitcoins ali. cara. Pois é, mas, cara, é o sonho de todo mundo. Né? É o seu e da torcida do Flamengo. Não, beleza. Entendeu? Entendi Por isso que eu já. deixei minha Agora, conta mas pública, né? aí o Vai que 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 alguém acontece? manda, né? Eu também deixei público. Qual é a pegada aí? Qual que foi a pegada? O pulo do gato da coisa. Tudo bem, a gente tá falando, por enquanto, de esse grande computador, né? Que garante transações, vamos por assim. E aí ele estava ali limitado a transações financeiras. Então, ele mesmo cria o quanto de dinheiro é possível dentro dele, né? Eu acho que eu Essa queria rede. chegar onde você vai. E aí o que acontece? Ele cria essa quantidade, quando chegar na certa quantidade, acabou. Não cria mais, então você não imprime mais dinheiro à vontade. Estamos falando exclusivamente de moeda agora. Eu tô falando agora do Bitcoin. Tá. Tá? E aí é o seguinte, ele garante as transações, ele garante tudo, você tem acesso ali, você tem sua senha, você transfere e ponto. Aí, o que acontece? Posso cortar só um minuto Claro. só pra gente fazer um Mas esse hype assunto é fodão aqui? interessante, né? É interessante. Em relação aos só pra ganhar dinheiro. governos. É só pra ganhar view aqui. Você acha que o Bitcoin sobe ou desce? Ele sobe, né, cara? Não tem como descer. Assim. Não tem como descer? Não tem como. Mas Por quê? aí compara, né, com dinheiro em governo É que assim, gerenciando ó, o dinheiro e o ele dinheiro vai acabar. gerenciado pela A gente sabe por disso. essa Assim, ó, máquina, né? O Bitcoin, vocês estão escutando isso muito na mídia, é um ouro digital. Sim. Né? Por quê? Porque ele é limitado.
certo? Sim. Ele vai Então, acabar daqui a ele pouco. vai oscilar, vai subir, vai descer, mas se você olhar na linha do tempo, ele tá sempre subindo. Pode ter queda e tal, mas ele tem. Por quê? Porque ele é escasso. E até agora, se ninguém quebrar, né, se ninguém ir lá no grande computador e conseguir burlar ele, ele vai cada vez mais ganhando valor. Entendeu? Então a tendência, aí, um cara leigo, né? Tô falando leigo em termos de finanças, mas a tendência, como tudo que é escasso, é subir. Ele vai oscilar, o pessoal fica nervoso, vende barato, não sei o quê. Mas, cara, com o tempo, a grande tendência dele é subir. Por quê? Porque ele é escasso. E você acredita na ideia de uma utilização plausível no setor financeiro para as pessoas acerca do Bitcoin? Tipo, Ele vamos virar uma utilizar moeda igual ao pra... real, você tá falando? É. Não. Então ele vai manter esse negócio de reserva de valor ele e o não- hedge contra a inflação hoje, das assim, moedas fiat, né? Eu tô falando mas não tô, né? Assim, o que eu acredito, né? Eu acho totalmente é que ele vai tendenciar para um ativo, entende? É Tipo igual ouro mesmo, sabe? Eu tenho 100 gramas de ouro ou eu tenho um Bitcoin, entende? Um negócio assim, sabe? Então, ele é um ativo. Então, você pode trocar ele numa casa, você pode fazer uma transação, pode, mas ele não é feito para, assim, não é que ele não Trocas é feito, mas- instantâneas, tipo dinheiro. ele É, já não vai não pagar está um mais- café, né? Isso. Com... Porque aí você tem o custo de um processamento De na transação. rede e tal. Você acredita que outras moedas poderiam substituir? Porque a Ah, gente sim. tinha o Ethereum, por exemplo, que estava com uma proposta, pelo menos há um tempo atrás, ela vinha com essa ideia de, puta, a gente tem uma tecnologia que consegue transacionar mais rápido. Sim, Tentaram fazer sim. isso, né? Tinha algumas. Não, a questão não Era o Ethereum, não era? Ou A tô falando merda? questão, tem o Ethereum e tem surgiram várias outras, tá? muita moeda Mas assim, depois, a questão né? é que Tentar aonde a imitar maioria o que, né? acredita. Porque assim, gente, vamos ser honestos. O que que... É demanda, é o que normal. que uma nota de 10 reais vale? Antigamente, quando a gente fazia escola, ela valia X gramas de ouro, que o governo tinha que ter guardado lá. É o que era lastro, famoso não vale lá. nada. Hoje É o tal existe de lastro nada, não ouro. Você existe não compra mais. nem um chiclete. Não, não existe mais essa garantia. Então, assim, o governo imprime quanto ele quiser. Se ele quiser imprimir 3 bilhões de reais, ele imprime. Aliás, não é que ele imprime, ele gera no sistema. Entendeu? Essa é uma Dele. pergunta muito louca. Tem inflação número, né? em Entendeu? moeda digital? Claro. Né? Quanto mais eu gero, mais eu inflaciono ela. Não, quanto mais você gera, menos ela vale. Porque você tem mais no Mas mercado. olha, Isso, Sandro, sem por inflação que ela. o Bitcoin, a gente vê, ele é sempre chamado de moeda deflacionária? Porque ela tem um limite, certo? É porque assim, Você não tem uma quantidade pra você imprimir até o infinito. não, ela tem. Ela não atingiu o limite, mas ela tem um limite. E ela não é passível de você, por exemplo, por que o país usar o Bitcoin é ruim? Como uma moeda real, né? Eu tô falando agora, Corrente, né? não sou economista, tá? Eu tô dando só o que eu já li. Você tem cara de economista, cara. Obrigado. Dá a sua opinião Eu aí. queria ser rico que nem os economistas, né? Ah, todo economista é Né? rico, cara. Né? Eu conheço uns economistas que tá sofrendo. Então hoje em não dia. tá mandando mal, então. Então não é economista, né? Então tá. Mas, assim, o governo precisa hoje, inclusive, ele tem que ter essa manobra de tirar dinheiro do mercado, pôr dinheiro no mercado, o próprio dinheiro dele, para fazer esse controle, né? Um dos controles que pode ser feito. Se você tem uma moeda que não é sua, porque você não comanda ela, você corre sérios riscos econômicos. Aí existem vários debates. Quem viu alguma coisa lá da Expert, que teve lá do evento, ele veio o Guedes falando, veio uns economistas de fora falando, inclusive falaram sobre isso. Porque você não tem alguma coisa que você controla. Então você precisa do... É por isso que a ideia, a conversa do real digital, tudo isso ganha atração. Do Porque, Bacen, né? Que ele tá querendo fazer. o que ele quer fazer? Ele quer fazer um Bitcoin do Brasil. Lógico. Uma puta E aí? bosta, né? Na minha opinião. Mas aí o que acontece? Tem O um Estado humano vai- por é. trás. O ele Estado é- vai controlar o que ele quiser. e é teoricamente, ele totalmente ele é o oposto do que o pessoal centralizado. Isso quer. aí é uma. Isso só isso já é uma conversa de horas e horas, entendeu? Assim, eu acho que o mínimo Estado, a gente vai entrar na política. Se a gente começar a coisa, vai entrar na política, mas eu gosto do mínimo Estado. E a moeda, pra mim, é uma das coisas que precisa Sim. estar. Pra mim. Sim. É o fator principal e primordial de controle de todo mundo. Sim. Aí, o que É que por isso acontece? que tem essas tretas, né? Você vê Estados Unidos, o Biden mandando todo mundo estudar, né? Ele teve os negócios assim pra eles gerar um relatório de que eu tenho que fazer Ele com essas fez um puta criptomoedas. esquema com impostos de... Tipo, ele
colocou o plano do, Não, você tem, do acho trilhão, que... tô Aí imprimindo. o Canadá falou, não, limitou. Esse estado pode comprar tais cripto, mas não pode. Então, assim, os caras já Mas A China perceberam. bloqueou, a É. China tá com outros Então, os esquemas, estados tipo, estão sem sair. tentar percebendo, né? desdolarizar É. o mundo. Ela- Tá todo Mas mundo uma boa brincando com essas pergunta. moedas. Você acha que o Bitcoin está em risco, dado esse avanço Não. dos estados, do poder do estado em cima dele? Nunca. A China, por exemplo, tirou O toda a Bitcoin só vai mineração. estar em risco quando não existir internet. Mas Qual a a- China, por exemplo, qual a- cancelou a mineração de Qual a Bitcoin. probabilidade de não existir Ah, internet? foi todo mundo pro Cazaquistão. Hein? Qual a probabilidade de não existir internet? Nula, na minha opinião. Nula. Mas calma. Isso. Você Ah, o proibir a minerador tinha muito na China e foi a melhor coisa pro Bitcoin a China proibir. Porque pulverizou. Cada um agora vai para um lugar. E aí, porque se a maioria dos mineradores ficam na China, você Você acha que as centraliza ali. farms saíram da China e foram para outros lugares? Sim. Não, o Cazaquistão Isso é a melhor ficou coisa lá do um mundo, tempo de entendeu? coisa. Teve aquela guerra civil lá, Isso. eles se foram pros Quanto outros mais países, Canadá, pulverizar, Estônia, quanto mais sei ficar lá. espalhado, é mais Melhor, seguro. Entendeu? Porque você, assim, a rede funciona. Estoura a China, explode uma nuke Isso. gigantesca lá, mata todo mundo. Isso, aí, você assim, tem todo mundo. não, mas o Bitcoin ainda funcionaria, né? Mas o problema não é esse. O problema é o seguinte: se você tem a maioria da rede sob seu controle, esse é um problema de rede, né? Se tem a maioria da rede sob o seu controle, é factível que você chegue, junta todo mundo ali da rede e fala: ó, quem tá aqui, se não fizer tal coisa, eu mato. E aí, entendeu? Então, isso é muito difícil, tá, gente? É praticamente Matar a gente, né? Eu também acho. Não. A última vez que eu fiz Mas foi... a parte do Bitcoin, de você fazer uma manobra assim, é muito difícil. A questão é, quanto mais você não ficar dentro de um país, mais pulverizar, mais segura ela fica. Sim, Mais, concordo. Né, mais fácil ela fica, porque É tipo ali... um disaster recover, tá ligado? Exato, Você tem mesma coisa. muitos sites processando a mesma coisa. Isso, em vários se explodir lugares. aqui... Porque essas redes têm cópia em todos os nós, né? Exato, Não é é. particionado que a gente é acostumado. A Ah, Amazon tem uma, matei tem uma 1 artista milhão aqui, de outra aqui, pessoas. nada. Ai, que dane. Cara, Tá processando tudo. É igual um torrent, né, cara? Quanto mais tem, melhor. Mais rápido vai, Sim. entendeu? Então, por esse motivo, isso dá um BO, cara, se você for pensar. Tô falando agora na moeda, né? Porque, cara, não tem um dono, certo? Não. Ninguém é dono. Vamos colocar assim pra ficar fácil. Aí, eu comprei o negócio do Antônio, eu comprei o negócio seu e comprei o negócio do Antônio. Mas o que você comprou meu que eu não sei? Aí, eu paguei pra vocês em Bitcoin, certo? Como é que o governo fica sabendo? Não tem Esse é o como. grande problema. Só Não, no imposto problema de- não. Essa é a solução pra Não, tudo. não, então, lógico que não. Não, Porque depende o do ponto de governo- vista. Do ponto de vista do governo, não. né? Do pra, ponto de pra, vista pra cara nosso, que quer né? quero que esconder ele as se foda. coisas. Aí é o seguinte, vou mais longe. Você tá lá na Suécia. Aí você fala pra Gostaria. mim, ô Ale, pô, achei um negócio aqui bacana, quer que eu compre pra você? Quero. Peraí, transfiro pra você. Você gasta o Bitcoin aonde? Na Na Suécia? Não no Brasil, você não tá precisando lá fazer câmbio. E não tem câmbio, né? Tipo, Entende? Ela é anarquista. você gastou de fato uma Bitcoin anarquia essa não porra. real, que Exato. daria, tipo, Não, Não, vai, é que é assim, tem- a tem moeda 30 é- reais Por isso que compra eles lá. falam, tem aquele termo borderless, né? Que é sem fronteira, não tem fronteira. Exato. Então. Você vai, por A exemplo... rede é rede. Você vai- Ela ignora fronteiras geográficas, Sim. estados, Não governos. tem. É Você aí pode que- tem país que tem caixa eletrônica, Louco. você saca o Sim, dólar em sim. né? Aí Tem você vai ATMs lá de Sim, cripto. você vai lá e fala assim, ó, minha carteira é tal, eu quero sacar em dólar ou em franco, e sei lá, muito né? louco isso aí. E aí você saca. E aí, cara, o dinheiro você passou pra mim aqui, eu vou lá e saco lá, e aí? Cara, o governo não sabe, ninguém viu, ninguém sabe nem que sou eu, porque eu sou só um número. Então, mas pra fazer Entendeu? coisa ilícita, isso é um prato cheio. Cara, fazendo coisa ilícita, Mano. o dinheiro impresso é o prato cheio. Mas se você vê assim, Também. lavagem de dinheiro Também. em dólar, é muito mais fácil de você fazer do que criar uma carteira. Mas, cara, Exato. Aí só você cria tem que fugir, porque assim, CNPJ X, Porque faz que é alguma merda. Não, cara, o Bitcoin, né? Essas redes são todas públicas, né? Sim, Certo? Então, assim, exato. todo mundo vê tudo. E isso é um princípio importante, Se tá? você descobrir quem é a sua carteira, ele vai te rastrear tudo. Exato. Se eu É pego o muito seu mais número, fácil do que, eu tipo, sei todas as uma transações moeda. que você É. fez, porque Desde o o negócio começo tá do aberto. seu- Mas como é que você vai saber? Então, vamos supor que você me passa o número. Eu vou lá, entro nesse computador e falo, me dá todas as transações que tem essa carteira aqui. Cara, Como origem. desde quando começou até agora, tem tudo. Todo mundo sabe. É que ninguém sabe os números quem O são. número pra você consultar. Você Você- não você já ouviu associa falar- número com a pessoa. Mas Você já ouviu falar você no cruza, movimento já das era. grandes baleias?
Cara, já. Uma vez eu vi Já um ouvi vídeo falar tão isso? bonitinho, Não, nós ficamos fazendo... Movimento das baleias do Bitcoin. Ah, tá. Do Bitcoin, senhor. É. Pô, Eu pensei que era da natureza. Não. Então, ó. como é que o cara É sabe que... bonito. Elas nadam pelos oceanos. Ó, como é que um cara Baleia sabe jubarte. que existe baleias, os grandes detentores de Bitcoin? Porque os caras veem lá contas que tem, por exemplo, 3 mil Bitcoins. Nossa, Pô, gostaria. o cara ficou olhando aquela conta, né, velho? Mas vamos ver onde ele vai que ele vai transacionar fazer, agora, é. entendeu? Os economistas, os caras de finança faz isso. Fica monitorando essas contas grandes. Mas como que ele monitora isso? Ué, a rede Pelo é aberta. hash. Você Não, isso pode que ir eu no seu perguntei, a rede é É um computador... aberta. banco de dados, você pode ir cara. no seu consulta o que você computador, quiser. instalar como se fosse um aplicativo Bitcoin, ele baixa o banco de dados inteiro de transações de tudo que foi feito dentro do Bitcoin e você vê tudo que tá acontecendo lá. Mas dentro. isso é uma sabe merda, o hash, né? mas você não sabe quem é a pessoa. Exato. Não, é. isso- Você não associa aquele número. Exato. Não, mas você pessoa. sabe. A Não não é nem um ser- aplicativo, essa parte isso é eu um acho muito legal. aplicativo. Essa A não parte eu ser acho que muito você legal. coloque esse número no seu imposto de renda. Mas aí o que pega? As Que corretoras já tem, hoje. já. Nossa, já eu não tem, pensei já. nisso, brother. Que merda. Que merda. Mas Não, hoje, não, por exemplo, calma. Agora pra o você seu ter número- pra você começar a ter um Bitcoin, qualquer outra criptomoeda, você tem que ir numa corretora. Não. Exato. Você tem que ter uma conversão entre Você pode real... vender não necessariamente, você pode vender alguma coisa e receber esse valor. Pode. pode, Se você achar mas alguém que isso tem e é- você quer negociar é. com ele, Eu beleza. faço um Mas isso OnlyFans, é mostro a minoria, foto né? do A meu maioria que mamilo faz. aqui e o cara compra por um Bitcoin. Mas se você tivesse na Gostaria. polícia, se você tivesse na Todo Polícia episódio eu tenho Federal, um mamilo. Oi? na Todo Polícia episódio Federal, eu tenho tetinha do Vini. a Polícia Federal começou a agir por causa disso. Exato. Porque começou a bater o imposto de renda. Com Exato. dinheiro pra ti. É isso É, aí. quando os você bens, né? fornece para a Receita Federal o seu número da carteira do Bitcoin, o que você dá no Receita Federal? Olha, No um banheiro? CPF. Isso foi Aquele banheiro? ali tem um CPF. Você falou banheiro? Não. Polícia Federal, mano. Tá. Entende? Caralho, cachaça, Agora, caralho. O que... E aí eu evoluí na conversa, né? O cara do Bitcoin, então, porra. Revolucionou. Legal. Aí o cara olhou aquilo e falou assim, e se essa rede não só transacionasse dinheiro, e se ela executasse programa? Ah, legal. Aí você começa a falar do conceito de criação de tokens não fundíveis, certo? Não. A gente não Antes chegou disso. nisso ainda? Não, antes disso. Calma. Qual é o antes disso? Antes disso. Porque é o seguinte, o tal Stay calm. o cara olhou porque assim, o código do Bitcoin é público, né? Quem quiser vai lá e vê o código completo dele, né? Todo o programa funcionando lá, então você vê tudo. Aí o cara olhou e falou, peraí, vou copiar esse código aqui, só que ao invés de só lidar com números, eu vou também permitir que alguém coloque aqui no espaço aqui, sei lá, um código de computador, né? Ou até um código de um como é que fala? De um documento. Então o cara vai pôr o que ele quiser ali. Se ele botar um código de computador, essa grande nuvem, né? Esse grande Executa computador executa aquele código. Se não, ele fica ali para registrar, você pode guardar o que você quiser ali dentro. Mas qualquer código? O código específico dele. Ou qualquer texto, entendeu? Aí você fala assim, e aí, mas o que isso tem de bom? Então vamos fazer uma brincadeira. Nós vamos fazer um código, tá? Nesta grande computador. E aí o código é o seguinte, vamos adivinhar a previsão do tempo em 2023, 1º de janeiro de 2023. Aí eu sei escrever um código nessa, né? Eu escrevo um código que coloca assim, ó. Todo mundo que quiser participar vai entrar e para entrar aqui, para participar dessa brincadeira, esse código vai pedir que você tenha uma carteira e quando você informar a tua carteira, ele vai falar assim, me dá 10 Ethereum, ok? Então todo mundo vai ter que dar 10 Ethereum. Tudo bem, eu sei que é caro, mas vamos lá, é para brincar. Aí eu coloco o código lá e coloco as regras do jogo dentro do código, tá? É assim, ó, no dia 1º de janeiro de 2023, vai buscar em um lugar X a temperatura de São Paulo. Aí, quem chutar a temperatura mais próxima, o meu código vai distribuir, vai juntar todo o dinheiro que ele reuniu e vai distribuir para o cara que acertou ou para os caras que acertaram. Ok? Então, entrou 100 pessoas, cada um deu 10, aí 1.000 Ethereums, e aí 2 acertaram, cada um vai ganhar 500 Ethereums. Tá bom, né? Para uma aposta. Tá bom. Então, o que eu faço? Eu vou lá hoje,
Todo mundo tá combinado aqui entre nós? Todo mundo. Vou neste grande computador e ponho o programinha lá. Gravo ele lá, ok? Aí começa... O Antônio vai e fala para um amigo dele, você fala pro fulano, vai falando pra galera. A galera vai entrando, dando cada um 10 Ethereum. A hora que você dá 10 Ethereum, entra a sua carteira lá, você tá participando, beleza. Aí, eu malandramente quero alterar o programinha. Por quê? Porque eu olhei lá, esse programinha cria automaticamente para ele, presta atenção, cria automaticamente para ele uma carteira própria, uma carteira mesmo dele, e fica recebendo dinheiro. Então esse programinha fica recebendo dinheiro. Ele mesmo fica recebendo dinheiro. Aí eu malandramente falava, agora eu quero ir lá mexer no código para sacar esse dinheiro. Cara, você publicou, todo mundo vê, não mexe mais. Acabou. Sabe o que vai acontecer? Aquilo ali vai rodar ou vai rodar. Mas essa base que você tá falando é da inteligência da blockchain? É um blockchain. Ou é uma particularidade da moeda? Não, aí é a particularidade de algumas blockchains. Tá. Tem blockchains que tem isso e tem blockchain que não tem isso. Tá bom. Entende? Só pra galera ficar... Não, então, por exemplo, a blockchain do Bitcoin não tem tanta evolução assim. Por exemplo, a blockchain do Ethereum, que é o que todo mundo usa para fazer essa brincadeira. Bacana. Entendeu? Então, por exemplo, eu consigo mexer nesse código depois que eu publiquei? Não. E como é que eu sei o código? Como é que ele é? Cara, você olha o código-fonte dele. Você entra lá dentro e olha o código-fonte. Você sabe se eu tô fazendo algum migué ou não, porque você olha o código-fonte. Você nunca mais vai alterar nada, não tem jeito. Você mas gravou com sangue na pedra, né? Se eu olhei com o código-fonte ali e eu vi que não tem nenhum migué, o que acontece? Eu posso entrar e me cadastrar, porque eu sei que o Alessandro não tem mais como mexer ali. Porque aquilo ali é imutável, entendeu? E tem mais uma coisa. O grande computador garante. No dia... Você fala dele como se fosse uma entidade, tá ligado? É uma entidade, né? Mas... É o grande arquiteto do universo. Do Matrix, lá, lembra lá? O arquiteto. Mas é isso, é pra entender, entendeu? Pra ficar, porque é mais ou menos assim, né? É o deus da pra blockchain. quem, né? Pra Naquele quem não é dia, programador, né? No dia 1º de janeiro de 2022, chuva, faça sol, a não ser que a internet acabe no mundo, ele vai executar o programa e vai distribuir a grana. Ponto. Sim. Entendeu? E não Esse tem é como o- você recorrer para Não um tem. Esse é STJ, o- STF ou Não alguém. tem. Não existe. Entendeu? Que é quem garante é o código, não o Não, O pessoa. Supremo Juiz, né? Supremo Não Juiz. tem como. Essa sigla aí é aquela ICO? Não, isso é um smart contract. Smart Contract. Isso é um exemplo de smart contract. Mas fala aí pra galera que tá ouvindo, por que é smart contract, contrato inteligente? Boa. E assim, a gente tá numa rede, né? A gente bota um código-fonte. Quando a gente bota um código-fonte lá na Amazon, qualquer lugar, a gente paga por máquina, por memória. Tudo. E isso aí, como é que a gente paga? Ou a gente não paga? O que a gente faz pra rodar esse programa lá? Então, quando você faz esse código, escreve esse código, né? É um programa mesmo de computador e você grava lá, você tem custos. Tem custo para gravar e cada processamento que roda tem um custo também. Você paga na moeda que você tá transacionando. Aí qual é a Eu moeda vou que você passar paga? R$1 pra ele e eu, dou uma fração de E real quem pra ele. calcula, né? Centavos. Porque nem a gente comparando, a gente entra lá na, sei lá, quem é de TI, né? A gente tá lá, máquina da Amazon, sei lá, EC2 com tantas memórias, custa tanto. Esquece Como isso. funciona isso nesse mundo? Você não se preocupa com isso. Isso não se preocupa mais. Entende? A gente tá entrando na parte técnica da coisa, né? Mas é bom saber, a gente tem público A gente não técnico tem, também. não tem mais preocupação com infra. Quem que roda? A rede. Quem é a Foda-se, rede? né? Quem Tipo, é formada a rede? Pode ser um PlayStation Lá. 4, pode ser um... Sei lá, cara. Sério? Celular, sei lá. Mentira. Pode ser um Play 4, pode ser uma cara, Smart TV, pode ser a rodou o porra toda. software. Só rodou o software da rede, pode ser qualquer coisa que roda Não o software importa, da desde rede. que ele consiga rodar, né? Pelo Tem que a entendi, infraestrutura ele deve adequada. ter lá um mínimo. Cara, você já escutou várias vezes o pessoal fazer aquela... Meu, o site tal está minerando Tá minerando, Bitcoin já no seu escutei. navegador. Tá minerando aí no Javizinho O cara aloca a sua infraestrutura pra fazer Seu o processamento. computador tá fazendo isso, entendeu? Então, assim, qualquer um executa. Então, quem que executa? Quem tiver na linha. Então, aí, tudo bem, você gasta um fizinho pequeno da moeda daquele blockchain. Então, vamos falar da Ethereum, né? Você gasta um Etherzinho ali,
para fazer isso. E aí, por isso que, né, você tem uma carteira e eles ficam bancando isso. Então, Ou seja, em vez de você transacionar, contratar você dá um data pequeno- center, né? Não, Você paga. Você põe aquilo ali. transação. Você quer rodar a transação, você paga a transação. Assim, você pôs aquilo ali, cara, vai funcionar. Não tem contrato com ninguém, não tem infra, não tem nada. Tá rodando. Quem for lá, fizer alguma coisa, vai gastar um fizinho só pra... Né, é o pedágiozinho ali pra você participar da conversa, mas é pouquinho. É um pedaço de fato. Pra você atravessar, Exato. você precisa pagar alguma Exato, coisa. né? Que é a rede nada cobra. é de graça, né? Porque isso vai Tem pros máquinas, mineradores. né? Graça. Quem que é? Ui. Isso vai lá pros mineradores, entendeu? Enfim, né? Mas o ponto aqui, e aí que de novo, é o ponto principal. Eu coloquei lá, roda. Vai rodar, vai funcionar e acabou, velho. Ninguém mexe. Então, por que fala que é um smart contract? Porque nós fizemos um contrato em forma de um programa. E a gente, né? E tem uma garantia jurídica que é executada não por uma pessoa que Não é sabe jurídica, interpretar. é garantia, é criptográfica, é matemática. matemática. Matemático, Então, assim, não tem entendeu? como Acabou. você disputar 2 O mais juiz 2 é pega lá, 4. o juiz pega lá e Acabou. fala, não, a jurisprudência tal, tal isso aqui coisa é qualificado. e tal. Não, E então. o Antônio, por causa disso, merece ganhar o dinheiro do... Não, Mas é você quer- matemática. você- Eu decidi isso, vai ser isso que foi Acabou. acordado, o contrato é esse aqui. Você ia fazer pergunta? Não, a pergunta é assim, a gente falou de tal de minerador. Que diabo é minerador, pra quem tá assistindo a gente? Quem que são esses bichos aí? É os caras que ficam na mina, Minerador caçando ouro. Então, Já mas... assistiu Goonies? Gunis. O minerador é o cara que garante essa coisa funcionar. Entende? É o cara que vai processar a solicitação que tá sendo entregue, certo? Ou vai garantir que a transação, ele vai olhar e falar assim, não, essa transação está correta. Baseado em uma série de regras, ele fala assim, essa transação está O correta. cara que processa. Aí, quando ele consegue fazer isso, ele ganha um FII. Porque ele não Porque consegue. Então ele não faz de graça, né? Não. E aí... Não, por isso tem as farms, pô. Senão Exatamente, não ia ter é. nenhum sentido ter a farm. Então, aí como é que você consegue ser um minerador e ganhar a vez de processar? Você Tem um diz- chapéuzinho com um farol aqui. você joga um dado, né? Não. Você disputa lá uma Olimpíada com supercomputadores para saber se descobre um hash lá, que é o desafio. Mas aqui a gente tá falando de uma coisa que eu acho que vai muito no técnico, entendeu? Eu acho que o mais importante aqui é mas pra trazer... quem montar tá uma vendo farm a gente com computadores assim, tem- ali. Já não compensa mais, tá? Vamos dizer Você assim, tem que ter tem- computadores muito bons é. pra valer a pena. Ah, é sério? Hoje Você, já não você pega compensa... uma placa de vídeo é R$12.000 boa pra processar alguma Não, coisa, tipo né? assim, hoje você não é mais farm com plaquinha de vídeo, não. Hoje você tem software de mineração. E não é barato. E assim, tem que ser software, tipo, hardware de mineração. Hardware, parrudo, né? Hardware de mineração, entendeu? Aí ele já vem com não sei quantas GPUs dentro, né? As placas de aceleração. E Vamos acabou. fazer hype, vai? Vamos fazer um hypezinho. O Pode que é ser? hypezinho? Ah, atrair pessoal pra assistir o nosso canal. O que você vai falar Você sabe agora? quanto custa uma máquina dessa? Ah, cara. Hoje... Como é que um cara monta um esquema desse? Não, hoje você compra... Os maiores fornecedores são chineses, né? Hoje tá em torno aí de uns $15 mil, mais ou menos. $15.000? Ela é um... Pra você montar uma máquina... Não, você não monta, você compra ela pronta. Mas ela é muito foda? ou Muito foda. É um processamento otimizado, tem um né? requisito mínimo? Tipo, dá pra montar uma máquina com $3.000? Não. Tipo, cara, pra você montar algo que chegue perto de uma máquina dessa, você vai gastar o triplo de hardware e o triplo de energia elétrica. Que não é Entendeu? barato no Brasil. Então, né? ela é otimizada pra fazer exatamente isso. Mas cacete, a gente acabou de falar, por exemplo, que um PlayStation 4 ou um site consegue fazer mineração. Não, Como é que a gente tem uma máquina... é hipótese, tá? Aí você consegue, se você... nós estamos jogando na hipótese. Mas quem consegue, quem são os mineradores hoje, são esses caras preparados. E nem entendi. todo nó da rede é minerador. Você pode Você ser um nó pode- validador, só que o quê? Pega lá as transações, valida se eles estão íntegras e passa para um. Mas você não ganha nada por isso. Então você é só pode ser um participante. validador Isso. participando, Você é um participante utilizando na o requisito rede. mínimo de Mínimo. Por quê? infraestrutura. Porque você acreditou na rede, né? Isso. E Você tá quer aí ser um querendo... participante. Isso, você quer Exato. participar. Você só quer ver, consultar, ver fazer uma transação. Você joga essa se você transação quiser lá e alguém vai desenvolver, validar. você- Agora, quem de fato tá participando e ganhando dinheiro precisa de um hardware E a fudido. gente falou de um Precisa não de conceito aqui. vários, entendeu? Ô, Alessandro, que talvez quem assiste a gente não conhece, que é o que é o farm?
A gente muito fala farm. É uma fazendinha pessoal mas de assim, computadores, uma fazendinha. Mas pra quem nunca ouviu falar, tá assistindo a gente, que diabo é farm? Farm são... É como se fosse Do galpões, inglês, né? Mas, fazenda. Do latim, fazendo... fazer dos. Fazer-nos, né? Mas são grandes locais que você concentra várias máquinas ali para fazer a mineração, né? O farm de mineração é para isso. E aí o que acontece quando uma China fala não pode mais minerar aqui dentro? Ou seja, você imagina que tem... E hoje você já tem, por exemplo, nos Estados Unidos, os caras estão alugando usinas hidrelétricas, usinas a óleo, para o cara consome a usina como fonte de energia elétrica. Mentira. Sério? Sério? A usina estava desativada porque ela não tinha mais capacidade, Boa, não sei o quê, não sei o quê. Aí o cara saiu da China e falou, vem cá, quanto você quer na sua usina? Tá. Eu quero mano. X. Então, beleza, tá aqui. O cara vende a usina pra minerar Bitcoin. Exato. Aí ele é um galpão, vai lá no galpão da usina, enfia um monte de máquina lá e minera. Entendeu? Caralho, tu tem um exemplo disso aí? Tem. Cara, eu não vou lembrar de cabeça, mas nos Estados Unidos tem 2 ou 3 caras que já fizeram isso já lá. Nossa, o cara deve ter ganhado Você precisa de Você o quê? comprou De uma energia, usina, né? cara. Você comprou uma usina. Aí o cara, aí vem, né, a encheção de saco, que a usina carvão, não sei o quê, aí abre uma denúncia, aí o governo vai lá, não sei o quê. Mas o fritar dos ovos é que isso tá rodando. Uma mão na usina, parafraseando aquele mendigo famoso, uma mão na usina, outra no Bitcoin. Ô, Alessandro, e aí a gente, né, tem esse negócio de colocar programinha de computador lá dentro desse grande máquina grande de máquina, confiança única, né, que todo mundo, né, tem a matemática por trás. E aí, depois desse programinha, teve alguma outra evolução? Pra onde que isso caminhou? Aí que tá o grande negócio da coisa, né? Porque quando você pode pôr um programa, você pode programar qualquer coisa. Então, você pode, por exemplo, programar uma moeda. Entende? Então, eu faço um programa que gera moeda. Eu posso programar uma pessoa? Você pode. Um dia, você conseguir um dia, né? Metaverso vem aí, né, velho? Então... Acho que talvez esse seja o próximo ponto aí a abordar. O que acontece? O cara fez um tipo de um programinha. Esse programinha, ele gera a sua própria moeda e ele faz o controle da sua própria moeda. Olha que louco. Você tem um grande computador que tem a sua própria moeda, que é o Ethereum, e você coloca dentro dele um outro programinha que gera uma outra moeda. Olha que Entende? louco. E tem alguma restrição? Quem pode gerar essas moedas? Qualquer um. Você vai lá, cria a sua moeda, por isso que saiu... Né, tem uma penca, moedas. teve uma penca de golpe Então, também. assim, Exato. a gente pode aqui, né? Tem um Café em Marte, a gente pode ir lá no Ethereum criar uma moeda. Isso eu queria, Pode. viu? Eu queria criar uma. Pode. O pessoal, Cara, eles e é estavam muito fazendo um fácil, puta velho. esquema. Tipo, Esse programinha de criar moeda, ele está pronto. Você copia na internet e só altera os parâmetros, né? Vou colocar Só assim. paga aquela taxinha, né? Que Aí você você vai falou, lá, né? cria o smart contract, paga lá, acabou, cara. A tua moeda tá funcionando. Entendeu? você já viu a quantidade de golpe que teve dessas paradas? Porque a Imagina, galera... Vou fazer uma moeda pra E- tal... Ó, por exemplo, o E por Vini. que essa moeda, assim, beleza, você criou uma moeda. E por que alguém se interessaria por ela? Mas é o Beleza, mesmo... eu por criei que lá alguém... um Café em Então, Marte. E aí, o que eu Ia faço? chegar nesse ponto, inclusive. Mas é o mesmo... Por que alguém se interessa no real? Moeda é moeda, entende? Tipo, não precisa... Se tem um valor que gera ela. Não tem, cara. É isso que eu tô falando. Não tem mais Então, lastro. ok. É isso que a gente Entende? quer ver, Não assim, tem o lastro? que Não. por que... Então, o que, Não que a existe gente faz lastro. essa O moeda? Bitcoin não tem lastro, A gente cara. acredita no real, voltando na sua pergunta, a gente É, A gente valor. quer voltar assim. Não, a gente criou o porque Café alguém em Marte. garante. A gente foi lá no Garantidor. Ethereum, pagou uma taxinha, criou Café em Marte, sei lá, O que vale ela 40 valer milhões de alguma unidades. coisa? Por que Se- vale? A demanda. Exato. Por exemplo, se o Antônio aceitar eu pagar em Café em Marte pra ele um serviço, tá valendo. Tá valendo mesmo. Entende, Então, cara? basicamente, Um se ele só serviço. vender um Você não serviço já em fez Café em alguma Marte, coisa que alguém te pagou em um serviço? Entende? então, basicamente, o cara cuzão. vai ter que o quê? O cara tem que fazer o quê? Vai ter que ir lá comprar essa moeda pra pagar o Antônio. Exato. Ó, o que a China tá fazendo? A partir do momento que, por exemplo, eu criei um real digital, certo? Sim.
não é uma máquina que fica na nuvem e ela é um ser lá, uma entidade que ninguém mexe. Não, alguém controla o real digital. O dinheiro chinês digital também, entendeu? Também é igual. Então se eu tô forçando todo mundo a transacionar na minha moeda, duas coisas podem acontecer. Primeiro, eu começo a rastrear todo mundo. Óbvio. Mas quando é o governo, eu acho que tá certo. E segundo, essa moeda tende, se ela tem muita transação nela, tende a virar uma moeda global. Sim. Então, Igual Bitcoin. o dólar virou, né? O dólar Mas- não. Não, o dólar é uma moeda que todo mundo É, converte cara, ela pra é uma referência. É uma referência. Ela é uma referência. Porque o lastro, É o ela lastro, é é. considerado lastro. Porque assim, ela é confiável. só que ela também não tem lastro. É, entende? não tem lastro. Não tem. Então, assim, ela é uma referência no mundo hoje. Mas uma moeda mesmo. Moeda. Pra pagar cafezinho. Quer dizer, você A paga China tem cafezinho aqui no condições Brasil, na de China e na desenvolver alguma Suécia, coisa né? assim, como Tem. o Brasil tem condições de desenvolver. Agora, a questão é que ela transaciona com o mundo inteiro e Isso. todo mundo tem interesse de ter um pouquinho de moeda dela para transacionar com ela. Exato, mais que o Brasil. E aí, como isso é internacional, assim, não que aconteça, mas pode um dia eu começar aqui a aceitar ien. E aí? Isso tá próximo de acontecer. Não, isso já pode. Isso é a Agenda 2030 lá que todo mundo Cara, fala. isso já pode acontecer. E você não entende? vai cortar essa porra, mano. Existe uma guerra pra tirar o dólar e colocar outra moeda no lugar. Não, cara. Isso é normal. Isso aí, Eles estão falando disso isso é uma há bastante tendência. tempo. Cada assim, vez mais. Voltando por que vale? É porque quem se interessa em ter aquilo. Exato. Entendeu? Então, se você lançar moeda, a gente que Café em Marte, e criar um ecossistema por baixo, Acabou, ela vira. então as pessoas vão começar a se interessar e vão querer o quê? Comprar isso. Exato. Sim. Então a moeda vai começar Exato. É isso a aumentar que é. em valor. Isso é a criptomoeda. Então a gente fala assim, qualquer pessoa, uma empresinha, Qualquer um. pode criar um ecossistema só dele, Sim, se ele conseguir. independente do governo, e a- transacionar em o ele. cara- A gente o pode Dogecoin, vincular o você já valor ouviu de falar? moeda no Cara, o negócio no é muito OnlyFans? foda. É, uma coisa Pode. fácil. Mas o negócio é muito foda. Pode. Se você consegue criar Pode. uma economia. Eles já criaram. Exato. Já fizeram Microeconomia. Tava Microeconomia. pensando nisso aqui agora. Você vai Sério? eu vou dar um exemplo fácil, assim, pra gente entender. Você pega um time de futebol tipo o Corinthians, que tem uma torcida Pode. fiel lá Sim. e que a gente coloca... Mano, eles são ligeiros, devem ter feito isso já. Se coloca uma Sim, criptomoeda nisso e você difunde junto com uma cultura, pelo menos ali dentro dos corintianos... Isso. Eles Você tem trocam a uma moeda em Eles troca iam de trocar serviços moeda, e exato. produtos. Vou mais longe. Ou seja, você cria Existe- sistemas econômicos É. próprios, Paralelos. né? Paralelos. Ó, existe um estudo, eu não vou lembrar de quem agora, Fala do OnlyFans. que existe um estudo falando que o futuro cada bairro tem sua moeda. É o Cada escambo de ci- novo, Exato. basicamente. Cada cidade tem sua moeda. Cara, cada você estado volta tem sua moeda. pro cidade-estado. E aí, o que o Estado, E cada o um que com o seus governo microeconomia. intermedia as transações entre essas moedas? Você vai lá, você se fideliza no governo, então ele sim. audita sua moeda. Não, Mas aí e aí, eu qual a pegada? concordo. Tipo, É controle, concorda? Tendo o governo sempre, eu concordo. é o controle. A não ser se a gente acontecer o pior... tendo o governo, sempre você concorda? O governo? É tipo, o governo. mínimo governo. Mas, ó, Mínimo governo. O que acontece? Qual é o... Mínimo. Qual é o... Porque assim, eu não posso ter uma moeda dentro de um país onde eu vou favorecer um traficante, onde eu vou favorecer Mas, um man, cara de armas. A moeda não favorece ninguém, cara. Favorece, Não, cara. ela não favorece. Se você pensar por esse lado, a gente tem que queimar todas as cédulas, porque elas também podem favorecer. Mas o eu traficante, também quero. o traficante. Eu não Elas quero que use favorecem cédulas. já, cara. É, mas eu não quero que use Mas aí, cédulas. quando você faz isso, você tira o dinheiro de gente que não tem a tecnologia. Como é que você faz? O cara que trabalha, por exemplo, na fazenda, e eu vi isso já, que o cara recebe em cédula, porque ele Então, não tem conta. Quem tem que pensar nisso é o governo. Eu pra tenho um mim. ponto. O governo vai ter que resolver isso aí Então, pra mas ele. o governo vai tentar interferir. Porque assim, quando você tira a circulação de valor e transfere para um negócio que o governo controla, a moeda em si, ela para de ser uma referência de circulação de capital e só passa a ser uma moeda que você troca para fazer alguma coisa oficial. Ou seja, a moeda oficial vai perder no valor. Tem um ponto que é importante, tá? A máquina, ela não pode ser o decisor de absolutamente tudo, porque você tem coisas que você precisa de um humano decidir.
Sim. Entende? Humano? Tipo, É. um cara de boné e Não, o não. Juliette? Um- Não é Humano. humano. Ah, tá. É o human being. Ah, Porque, entendi. por exemplo, se envolve a vida de alguém, se envolve o bem-estar de alguém, você precisa saber. Bêbados, Você precisa ter o sentimento, né? Você precisa ter coisas envolvidas no processo. Então, nem tudo você vai terceirizar para uma grande máquina. Não, eu levei só pro lado da moeda. É, exato, mas assim, em termos de moeda, se você. E até tem uma brincadeira que fala assim: olha, se você tem uma moeda e a blockchain, né? A blockchain nada mais é que a infraestrutura da moeda. Se ela não é pública, você não tem uma blockchain. Então tem uma. Entre os caras de blockchain. Por quê? Porque aí tem alguém controlando. Né? Blockchain entendeu? privadas, né? Aí tem alguém controlando. Mas aí, voltando lá naquele negócio. Bom, eu criei um software e pus lá dentro, ok? Aí eu crio um software para criar moeda. Sabe uma coisa que eu posso criar um software? E aí é outra grande sacada que entra IoT, etc e tal, tá? Imagina que você tem uma máquina automática de vender Coca-Cola, ok? Aí você põe esta máquina na blockchain. Então ela tem um contrato que rege as coisas dela. Como que funciona? Quando você vai lá e paga uma Coca-Cola, ela tem uma carteira, recebe aquele dinheirinho, certo? Ela e te dá na uma programação Coca-Cola. dela fala, toda vez que eu receber esse dinheiro... Isso, dou a Coca-Cola, eu ok? libero. Beleza. Ela tem uma carteira dela, não é sua, não é do dono da máquina, é dela. Então, o que acontece na programação dela? Tô lá um dia, a máquina vê que tá com estoque baixo. Ela automaticamente aciona o distribuidor e pede Coca-Cola. Não, beleza. Aí, ela viu que não tá funcionando bem. Ela automaticamente aciona o reparador. E o cara vai lá consertar. Essa máquina não, ela tem autonomia. Ela te chama e te paga. Que legal, hein? Entende? Então eu cheguei lá e coloquei as máquinas de Coca-Cola dentro, fechei, cai na minha conta a máquina te pagando. Mas ela não é o paga Antônio. em quê? Em Entendi. real digital ou nessas No moedas? que ela tiver configurada ali. Ela é uma Na minha entidade. cabeça, eu imaginei, tipo, a gente arrumando a máquina de algum jeito. Tipo, ó, parafusei. Aí, Aí ó. ela coloca uma nota de 100 na cueca assim e fala... Vai, minha putinha. Vou te dar um plus. Gostei de você. Essa sua chave de fenda foi muito boa. Maquininha safada. Chavão. É. Tchau. Mas você entende a diferença? Total. Porque a máquina tem autonomia. Tem. A máquina, cara, isso é muito importante. Um poste de luz pode te pagar se você der energia pra ele. Meu Deus do céu, cara. Entende? Isso pra galera que tá assistindo, velho. Cara, Então você isso... cria uma economia de energia no seu Exatamente, bairro. cara. né? Isso é onde entra o IoT fundo, 5G, etc. o 5G potencializa entendeu? isso, Por quê? né? Porque as trocas de informação. Você sabe o que entendeu? vai crescer com tudo isso? Geladeira antiga, Exato. fogão antigo. Exato. Porque o povo que acredita que isso aí é o diabo não vai colocar Mas a maioria do povo... os equipamentos novos Eu vou pra te dar dentro um, de casa. eu vou te dar um Mas dado quando novo. essa maioria do povo vai começar a receber em troca, porque eles Aí começam sim. a participar. Exato, dele. cara. Hoje a gente é cliente, a gente só O paga. Brasil é o cara... Entendeu? Você sabia que o povo brasileiro é o cara que é mais aderente a novas tecnologias no mundo? Sim, a gente falou com o Não sei se é o Silva, maior Silva ou tá falou entre os isso. três, né? Então, se você lançar uma geladeira que tem autonomia pra fazer compra... A gente tá viajando aqui. tá bom? Curioso, né? Legal. Estamos viajando total. Mas vamos supor que a geladeira tem autonomia para fazer compra de tudo que vai dentro dela, cara. E aí você põe na conta dela o quanto ela tem de ali. Orçamento. Ou seja, eu sou o dono da casa, tenho 6 pessoas em casa, filhos, etc. Galera, é o seguinte, a partir de agora, vocês querem... nós vamos ter um orçamento para geladeira. Leitinho, vocês querem Você quer leitinho? Vai ter um orçamento para geladeira. Cara, se tiver que pôr mais do que isso, nós vamos ter que sentar aqui e conversar. Dentro da empresa, vamos pôr uma geladeira de cerveja e tal, vamos. Só que é o seguinte, a empresa vai pôr ali dentro X, se vocês quiserem, vocês põem mais. E Nossa. a geladeira gerencia. Nossa senhora, mano. Da hora. E você Não. pode montar a geladeira que faz isso e Da ganhar hora um FII. demais. da hora Muito demais. boa, muito E boa. você entendeu? ganha uma porcentagem. Seria dessas aquela maquininha transações, de né? snacks, tipo, 10 vezes aumentada. Exato. É, tipo, maquininha de Isso snack é o que tá todo esperta. mundo... Por que tá todo mundo falando agora? Nossa, cara, estamos perto da web 3.0. Não, mano. Estando agora... Por que tá todos esses conceitos, tá todo mundo de olho? Porque você tá montando um ecossistema onde você tem um grande garantidor que não é mais humano, que fica 24 horas por dia, 7 dias por semana funcionando e não vai fraudar você. Mas agora eu vou contra algumas coisas. Calma aí. Você tem a rede alta,
funcionando, que é a 5G. Sim. Né? Então transaciona muito bem, né? Você tem os dispositivos sendo autônomos, ele não depende mais de você dar uma autorização para nada, entendeu? E você tem a possibilidade de fazer essas programações nessa grande rede e fazer tudo isso conversar. Estamos focando demais na blockchain. Faz sua pergunta eu aí, depois vou- eu quero fazer Não, a minha. agora vamos fazer do contra. Não, Agora agora é do contra. debate. Eu vou Agora é meter debate. uma observação aqui, ó, aqui. Antônio, ó, artigo científico. Não, eu vou meter uma observação assim, que é o seguinte. O ser humano tá indo atrás de um monte de coisa. No Bahamas. Coisa de 2 anos antes da pandemia, já se falava em Data-Driven Company, certo? Pois o que eu mais conheci foi CEO que confia no feeling, que bate de frente com os dados. Nós estamos indo atrás de um monte de coisa que a máquina vai tomar as suas decisões, vai bater as suas análises e vai tomar condições sozinhas. Eu ainda acho que uma parte legal pra caralho, ela vai resolver muita coisa, vai dar mais tempo pro ser humano poder fazer outras coisas. Tomar decisão, né, cara? Como E ele vai ganhar tempo. Então, o ser Só que humano tem um problema é aí. estratégico. Só que Ele tem não um é problema. tático. Ele- A gente vai tomar Só que decisão com base em dados. Só que tem um problema. Tem decisões de muita gente, cara, que é dono de empresa, conversa com esse povo, que é assim, chegou na hora, tava todo mundo me dizendo isso, eu senti na hora que tinha que fazer isso, fui lá e fiz. E aí? É o Deu certo ou destino. deu errado? X. Funcionou tal coisa, o negócio foi e beleza. E hoje o resultado, os frutos que deu, foi legal. Mas pode ser uma merda Mas também, né? Você assim. tem a Mas ó, tem que porcentagem não de esquecer chance que, de tomar assim, no cu. esses E a contratinhos, né, que a porcentagem gente de chance de escreve dar lá, certo. né? Que o Alessandro vai falou, aceitar o que são o Daro tá pessoas que falando. escrevem, né? Você Ainda, vai né? aceitar o que o Daro tá falando, porque você vai ter um gráfico. Mas aí, Você Antônio, tem 77% O ponto de aí- chance de acertar. é o seguinte... Não, é isso aí mesmo que ele tá falando. Não, o ponto aí, Vini, é assim, uma vez que você definiu a regra e pôs lá, não tem mais o feeling. Não, Puta, cara. Mas que é Cara, legal. sempre vai ter. Porque Acabou. assim, quem escreveu a regra foi Porque- o ser humano. Então ele avaliou isso, Isso, naquela exato. e botou Exato. lá. Ele pode estar Acabou. errado. Ele pode estar errado. Não, ali, mas acabou. errou, mas Eu Mas a assim... decisão tenho final uma- tem que ser minha. Eu tenho um cálculo. Esse depende cálculo vai disso. ser levado em consideração. Exatamente por isso que isso que você acabou de falar agora é o porquê ainda a gente está no conceito. Tá, beleza. Eu não acho que é Exatamente isso. Entendeu? Porque tem uma Entendeu? lógica. Mas aí, é- mas a aí lógica tem é feita muito... por humano. Mas O problema- assim, E aí você vai calcular, tipo, a porcentagem disso dar errado é feita por alguém. Ok, mas depois que você fez, Vini, acabou. É. Você não muda mais. Não, você não muda, mas Não, ainda mas aí- conta mas com a aí tem decisão de se muita arrependeu. coisa assim, do ser humano perder o controle Você do dia a dia. conta Porque, com a assim, se decisão de um diretor. Você tomou decisão, você programou essa decisão. Não, 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 Entrou não. o- Não é você. O diretor que decide não é Não, o cara que que seja. programa. Não, mas ele ele, é o cara vai que fala- deixar input. Ele autorizou. Ele aí autorizou. você foi lá e o colocou, programador acabou. botou, já era. Mas não dá pra saber se o que ele autorizou é o que o pessoal de fato botou. Dá, ele olha lá Não. o código Ah, ele fonte, código. dá. O diretor Por isso- vai olhar o código-fonte. Se ele quiser se aventurar nesse meio, ele vai ter que Ele olhar. não vai conseguir se entrar nesse é meio. por isso que eu tô te ele falando. é um diretor. Ele Não, você acha que o ainda- diretor Não, é por vai, isso vai que- pegar o código-fonte e vai mas a olhar? gente tá falando aqui daqui a um tempo. Daqui a um tempo, todo mundo é programador. A questão é que, Nem fuderam, Anton. cara... Vai ser. Não, nem fuderam. Mas Programador? 2030, Nem fudendo. 2030, Nem português fudendo. e programação vai ser igual. Nem fudendo. E acho que outra, não. eu acho que 2030 você vai saber Sério muito mesmo? mais Você acha programar do que falar qualquer língua. Duvido. Mas a questão não é... Deveria ser assim, Mas assim, não a sei. questão... Concordo. Mas eu Mas fiz não acho que vai. um chute de futurismo. É, aí mas- Café em Marte, episódio 795. Vamos ver se deu 2030. certo, né? A gente vai apresentar numa quadra a de gente beat vai estar tênis lá e sunga. A gente tá no metaverso falando sobre... A gente vai estar lá no... O 795 vai ser um avatar meu dentro É, do metaverso. agora Dentro do Sinceramente, metaverso do E metaverso. do entendeu? Alessandro. Eu vou perguntar pro meu brother Alessandro, de tudo isso que a gente tá falando, principalmente dessa coisa da máquina, né? Do grande computador. Gestão de projetos. Como que você vê isso? Cara, é assim, quando a gente fala aqui de programa que tem autonomia, a gente tá falando focado em coisas simples.
né? Você dá R$10, recebe 3 latinhas, né? Tá. Coisas assim, bem operacional, vamos por assim. Né? Hoje, por exemplo, você vai lá no caixa, já tem os caixas automáticos no supermercado. Sim. Né? Que A gente você tá falando de transações bem projetadas. coisas simples, né? sabe? Transações operacionais. Cara, uma gestão de projeto, ela é muito mais humano do que operacional. Entendeu? Ela é muito mais uma coisa feeling, né? É muito mais conhecer, saber... Pô, eu tomo no projeto com o Vini, mas eu sei... do Vini eu saio para tomar uma cerveja com ele, etc. Eu conheço o caráter do Vini e tal. Então eu vou colocar o Vini porque eu confio nele. Mentira. Então essa questão de confiança. Isso você... Como que você põe isso em código? Aí, para isso, existe a outra conversa, né? Outro assunto que está encaixando no meio dessa coisa toda da 3.0 aí é inteligência artificial. Então, vamos analisar o Vini no seu dia a dia. A gente vai chegar em inteligência artificial. Não, vamos analisar o Vini no dia a dia. Entendeu? A gente vai te analisar. Imagina o seguinte, você é dono, Se sei lá, prepara. cara, da Microsoft. E aí você quer saber emocionalmente como está a sua equipe. A equipe que está desenvolvendo o Office. Se alguém chora na frente do computador, Aí, o ele que acontece? é avaliado. Você faz um esquema nas câmeras e no computador da galera, e quem está trabalhando no home office no computador delas, e fica analisando como que tá, se ele está estressado, se ele está feliz, se ele está presente, se ele está ausente. Tudo via expressão. Aí, Cara, você cruza isso. Você com- acha que a máquina vai chegar nisso? Não, ela já Vai. faz. Já pô. faz, mas já faz. Não é- Fácil. não vai Análise chegar, de ela já- sentimento, de expressão facial, já faz. Isso é um algoritmo que E você acerta? baixa. Você baixa no. Episódio 4, se eu não me Velho, engano. vou te contar o uma- menininho falou lá, o O japonesinho. Mateus. Não, É. mas... Ó, Ele falou você que fazia. baixa- Fazer um jabai. Quem nos assiste, interessou por inteligência artificial e reconhecimento, volta Ou no nosso cerveja canal. derramada na mesa. Episódio 4 não, é o Era 4, era o 4. 2, com Matheus Inteligência Artificial. O 5 foi o Paulo Kozer, era o 4 Não, o mesmo. 5 foi o da Fitness e o 4 foi do Kozer. Foi o 4? E o 3 foi do Bruno e o 2 foi do Matheus. Já fiz toda a propaganda. Mas Continuemos. Mas aí, olha que louco, tá? Hoje, você ainda não tem hoje ninguém oficialmente fazendo isso, porque Tá bom. entra aquela questão de, como é que fala? Até onde você pode, até onde você não pode, etc, né? Sim. Mas, nada impede que por exemplo, quem impede que o seu celular já esteja analisando isso para você? Putz, cara, na boa, celular é um bagulho que já deve estar olhando tudo. Câmera ligada, Não, cara, áudio Vocês ligado. falam às vezes e aparece coisas tipo... Sim. Já. Não, mas Bizarro. direto. Total. Você começa a comentar sobre um assunto e começa a vir comercial dessa porra. Exato. então, assim, Total. direto. Essas coisas, Total. assim, você não tem Direto, controle assim, mais. Não tem Entende? mais. LGPD, então, velho. Quem vai lá dentro do Não. código do Android não sabe. Controle de absorver e de receber informação lá é uma coisa. Agora, a tomada de decisão igual a de um ser humano, que é o que eu tô falando do feeling, Então, aí aí vamos lá, vamos conversar Mas sobre tomada de decisão do ser humano se baseia em quê? Em um monte de informação. isso. Assim, Antônio. E sua experiência. Você tá falando de uma tomada Não é? de decisão. Não concordo. Ó, eu concordo com você quando você tá falando de uma tomada de decisão de um cara imediato. Boa. Então eu tô aqui, tá? Estamos nós, os três trabalham comigo. E eu sou o diretor. Aí eu conheço os três pessoalmente, lido com vocês no dia a dia. Sim. Nenhuma máquina vai suprir essa coisa Exato. do relacionamento. Sim. Né? Eu, inclusive, vou sofrer tendências. O que uma Também. máquina não sofreria. Exato. Entende? Você tem de E é isso que me favorecer torna- alguém que você conhece, se Mas ele as fizer tendências merda, são geradas você- por dados que você assimilou. Exato. Então, Mas assim, o cérebro tem bias, né? Que é o viés, né? aí o que acontece? Você tem uma equipe de 700 pessoas. E você tem 78 gerentes. Uhum. E você quer saber como que tá a saúde mental de todo mundo, como que tá no geral, por área, por gerente. Não tem sei o como quê. fazer pessoalmente. Não existe. Exato. Entendeu? Pra isso aí eu concordo. Entende? Então, Isso assim, funciona. como tá a saúde mental dos meus colaboradores? Muito difícil. Entende? Você vai ter que cara? enfiar uma sonda em algum lugar do meu corpo. Entende? Não adianta. Cara, que susto que eu tomei agora.
Não, ô, Vini, mas dá pra você medir felicidade sem essas coisas intrusivas. É que a Não se felicidade... empolgue muito. É que a felicidade pra ele tá relacionada, entendeu? Associada à intrusão. Você é feliz com intrusão. Eu ainda acredito na cultura dos lugares. A cultura do lugar, ela cria... Aí lá vai eu pro esoterismo. A cultura do lugar, ela cria uma energia nas pessoas que você já atrai. Só Se aquelas pessoas de acordo com aquela cultura. Sim. Você já ouviu falar que a laranja nunca cai longe do pé? Sim. Chá né? de Santo Daime. Quando você tá num lugar e você vê alguns comportamentos, você pode imaginar, cara, Mas- ou pode ter até certeza de que o dono daquilo ali não é muito longe daquilo que você tá vendo. Não. Por causa de cultura. Sim. Cultura é muito foda. Mas isso a máquina aprende. Cultura é Entende? parametrizada. Ela aprende né? a cultura. É padrão. Você está falando de um padrão. Aquele Mas lugar standard. ali criou um padrão de comportamento. Mas, cara, quando eu tô sentado do lado de uma pessoa, eu tenho um lance de energias e tal, que vem de várias outras coisas que eu não vou falar agora aqui. Mas quando eu tô do lado de uma pessoa, eu sinto coisas. Não, beleza. Cada um sente o que quiser. Mas assim, é uma coisa diferente. Por exemplo, se ele brigou em casa, ou ele tá triste, e eu sento do lado dele, eu sinto algumas Não, coisas. beleza. Isso ok. Isso assim. E a máquina também. A máquina? É. Como que ela vai sentir isso? Pois é. Ela Sentando consegue. no seu Mas colo. é padrões. Entendeu? É porque ele tem um padrão facial. Por que você sente? Não é só. Assim, eu não vou entrar na questão da energia, tá? Sim, sim. É porque isso é até mensurável, tá? Mas além disso, ele tem microexpressões que identificam ele que ele tá triste. Exatamente. Que ele tá nervoso, que ele tá ansioso. Eu tô aqui Então, agora, assim, o que a cara. máquina vai fazer assim? Psicopata, talvez não. Sensual. Um psicopata. Então, vai. você brigou em casa, a máquina vai perceber que você tá piscando aqui, bem de leve. É. Que a gente não percebe. Exato. Não é todos que fazem isso. Não, mas aí que tá. whatever, Ela detecta. é padrões, Entendeu? são padrões. Ela sabe que o É, eu normal custo do mais. Antônio é assim, só que o Antônio está diferente. Ela aprende você normal Aí, quando você se altera. Com sociopata e psicopata, não. Pois é, mas aí ela sabe que é um sociopata porque não mudou. Você dá. Ela Ué, tem um se ela não tem essa informação, Não, como é que ela ela tem vai um comparar tempo de com o quê? aprendizagem, né, Min? Ah, então bom, vamos lá, ela tem um entendi. tempo de aprendizagem. Naquele tempo ela vai aprendendo alguns padrões. Aí o que acontece? Teve um dia que o cara matou alguém e ele veio trabalhar normal. Cara, ele sabe que se amanhã ou depois, aquele padrão, a máquina fala que ela não vai mais analisar você, porque você não consegue ter um padrão. Ela avisa. Sim. Entendi. Entende? E se ele Mas malhar, isso- ele fica mais rígido? Mas aí, ó. veja bem, isso tudo que a gente tá vai falar de falando. tetinho de novo? Isso que a gente tá falando É muito louco, é muito louco. É coisa Não, pessoal, gostei, né? gostei. O que a gente tá falando É porque a gente enche de que desincha, entra né? máquina, etc., é coisa pra massa, Sim, sim, entendeu? sim, É pra sim. quando você tem mais de um volume maior, Sim, entendeu? Assim, nada substitui o feeling, né, Não, cara? eu acho legal isso tudo que você tá falando, quando eu lembro das câmeras, por exemplo, em Londres, que é espalhado de câmera. É, todo e lugar, que ela né? fica, China. Até aqui tem... que ela fica analisando o comportamento. Exato. Cara, isso deve ajudar Tipo, muito. lembra daquele filme Minority Report? Sim. Exato. Que ele começa a analisar você antes de você Não, tomar mas uma lá- decisão. Mas aí tem os médiums, aí Não, você tá ela entrando tem na os parte médiums. espiritual. lá. Ela tem os Aí médios você tá que entrando na parte previam, espiritual. Não, tô tentando Pessoal, só da parte técnica. Mas o ponto Desculpa, importante... eu tenho que interromper vocês. Precogs. Precogs, não é Isso, médio, é é. precogs. Mas assim, ó, o ponto Sérgio importante... aqui do estúdio nos ajudou. A gente voz tem que de falar Deus. dos precogs, mas depois a gente já tem que começar a entrar no encerramento. Que Não, o importante, mas onde vamos- eu queria chegar é o seguinte... Fica com vocês agora. O importante aí é, isso pro tudo próximo. tá longe do que a gente tá falando aqui do blockchain e dos smart contracts. Sim, tá? sim. Isso é uma coisa ainda para se ver para onde Hollywood. vai. Né? Isso não tá tão Hollywood, mas ainda não tá assim, não tá acessível para todo mundo. Os precogs Sim, não sim. estão só em Hollywood. Você sabe que. Né? Precogs. Estão por aí já. Mas agora, qual é o ponto principal? Os caras que criam esses contratos, né? E voltando pra gente fazer um fechamento. São advogados? Né? Não, exato. Um Eu dia lembro vai que ser, o né? pessoal fazia, né? Mas você falou uma coisa importante. A tendência humana é da galera começar a entrar para a área de aprender um pouco mais sobre raciocínio. E quem hoje vê a humanidade, cara, hoje você pega uma criança, ela mexe no celular com 2 anos de idade. É verdade. Mas Por é quê? imersão, né?
não é só isso. Não, mas é pra porque ela tá mais aprender a fácil. programar, interagir com essas coisas, vai ser muito mais É mais natural do que simples, pra gente. entende? Não, você não sabe, porque quando a gente era criança, a gente podia ter acesso ao celular e a gente ia ter assimilação mais rápida por Mas, conta Vini, As sinapses neurais de uma criança... Sinapses neurais? O aprendizado de uma criança é muito mais foda do que o aprendizado Não, de um mas adulto olha, que tá é aprovado. exposto pra uma em um criança, não. ambiente Hoje, a como minha hoje. mãe, ela usa o celular pra conversar comigo no WhatsApp. Cara, na idade dela, ela não imaginava que ia ter um negócio chamado celular. Sim, mas você imagina Então, uma criança ima- que tá com tudo fluindo na cabeça dela de um jeito Sim. foda. Isso é comprovado cientificamente que crianças, tipo, têm muito mais Tá com, HD, facilidade. tá com HD livre. Zerado. Entendeu? Ela, Isso. Exato. Então, ela- tipo, tá explodindo, a cabeça dela tá fazendo conexões Exato. foda. Tipo, ela tá mexendo em tudo que é novo. A gente tinha um papel, uma caneta na mão. Então, Exatamente, vou desenhar um jumento. então, aí, o que acontece? Jumento. Naturalmente, a tendência natural humana Evolução. é evolução pra onde? Programação, imersão nessas questões. Por quê? Porque é o seu Questões dia- é o mais dia a dia. complexas cada vez. É, mas- vai seu ser dia a dia. natural, né? É, eu Muito não mais sei. natural você Entendeu? nascer É no dia a numa dia. Eu realidade tenho dúvida aumentada sobre isso, programando sabia? do que... Eu tenho dúvida sobre Será? isso. Hoje em dia, eu tenho consultoria de TI. A maioria dos jovens não Você tem querem... uma consultoria, você tem qual é o nome dela? Ah, é Martilab, né? Do planeta Marte, que é o futuro. Não, tem alguma coisa a ver com isso aqui, então? Tem, então acho que é alguma coisa. Ah, eu vou sair embora, então. A Tem que molecada gravar mais uma nova vinheta, né? não quer ir pra TI. Não, mas a questão não é TI. Sério? Antônio. A questão é que... Mas aí que a gente tá falando assim... Mas, a mas, Antônio, TI, a questão não, não é... TI não vai mais existir, É mais todo mundo legal. vai saber programar. Ô, Antônio, Isso que eu tô a falando, questão não é tem mais que TI. linguagem, Todo mundo a programação não vai ser uma coisa exclusiva de tecnologia. Não, não vai ser. Tudo vai ter Concordo. programação. Entende? Tudo. Tudo que você for Mas fazer. porque Entendeu? ela, ou ela vai pra linha de no code, low Não é code. questão mas é- disso. são Mas não vai ter o plataformas. programador. Mas quando você fala Não vai ter programação, programador. você tá achando que é o cara que escreve um código. Exato. Não é isso. Concordo, não vai ter esse cara, vai ter Não o cara é que isso. pensa. É o cara que vai saber pegar isso aqui Concordo. e colocar aqui Você e o pode ter sensor uma lá IA. funciona. Concordo. Ou você pode ter um Neurolink, né? Concordo. Que vê Exato. a lógica que você vai. Não é Exato. exatamente assim. Que a gente tá Vocês estão falando matando assim. com a consultoria, A é isso? gente. Que eu tô. que pariu, Antônio, já sabe pra onde onde que tá você vai chegando? agora. As pessoas vão começar a se comunicar diretamente com o computador, como se a gente. Através de sondas inseridas como em a partes gente do tá corpo. Ô, Antônio, Que medo. como a gente tá se conversando aqui, a gente vai conversar assim com o computador e mandar Mas- ele fazer instruções. mas a Onde vai questão- ficar a a sua questão antena, é que- ô Anto? Aí pode Independente ter do- programador, pode ser Neurolink, É, pode ser qualquer coisa. Independente Mas de, você de, tá do que você tá conversando com o usando computador. pra Por que que o criar, Neuralink tem que ficar na o programador não é um cara que digita Ah, o cérebro código. não fica aqui só. nessa Entendi. merda? Entendi. Entendeu? Pode ter uma anteninha lá embaixo. Esse é o ponto, entendeu? Esse é o ponto. E aí, inclusive, a própria blockchain pode ser um cara assim. Top. O Alessandro é um parceiro nosso de bastante tempo aqui já. Em trabalho, enfim, de amizade. Vai estar com a gente várias vezes aqui no canal. Então, assim, hoje foi só o comecinho. Vai ter muita coisa, talvez até o final do ano já vai ter bastante E coisa. olha, onde que a gente quer chegar, galera? No tal de metaverso. É isso aí. Mas a gente chega lá. A ideia, assim, é a gente ir aos poucos. Acho que a ideia é de chegar no metaverso e a gente ficar muito bêbado em 3 ou 4 episódios. Sempre estaremos. Outra coisa, uma outra pergunta. Será que dá pra ficar bêbado no metaverso? Nossa, ia ser bem legal. Será que dá pra, tipo, a gente incluir... Isso é uma pergunta pro próximo bloco, né? É, isso aí. Será que dá pra gente o ficar próximo bêbado no metaverso? episódio, Será que vai ter o alguma próximo coisa que vai... episódio. Já estão trabalhando nisso, já. Mentira. É, sério. Fica pro próximo, Top, então. hein? Fica pra É próxima, isso ó. Falou. Então, Alessandro, muito obrigado aí por compartilhar com a gente todo esse conhecimento, né? Acho que a gente contribuiu com tentar trazer as pessoas para esse mundo, né? Todo Essa é a mundo, ideia, né? né, Trazer, agregar mais Ficar gente, fácil. quem não é Livre. programador, não é desenvolvedor. E se você puder recomendar, né, pra galera te conhecer, né? Porque a gente vai... Obviamente, a gente deu um monte de spoiler, que a gente vai continuar esse assunto aí por alguns episódios, né? Mas alguma coisa você recomendaria de um livro, uma música, um filme? Cara, assim, ó, quem quer essas coisas que a gente falou aqui de blockchain, tem um livro
que é... O nome dele é Blockchain mesmo. Depois Blockchain. eu posso Acho deixar... que A faz gente pode sentido. deixar uma Depois referência. que você Mas- passar, a gente bota no na descrição, O né? bacana desse livro é que ele não entra na parte técnica. Técnica. Ele entra na parte teórica. Show. Ele entra no exercício que a gente está fazendo aqui. Ele foca quais as possíveis usabilidades no futuro, etc. e Bem tal. legal. Então é um livro muito legal para quem não quer muito Top. na parte técnica. Mas, O que você gosta de som? cara, eu gosto de um estilo de som, chama Smooth Jazz. Ó, E aí, Ah, uma porrada de coisa lá. cara. pelo Aí amor de tem Deus. vários. Top entendeu? demais. Vários, Pensei que você ia falar Iron Maiden. Eu tenho mas- vários. A minha playlist já tá com 450 favoritas. Entendeu? top. É isso Smooth. aí. Smooth Jazz. Jazz. A gente coloca até na Não, descrição eu do quero YouTube, pôr a gente aqui, coloca. ó. Eu ponho uma playlist lá pra Smooth. vocês. Top. É quase a nossa música de fundo. Esse aqui, ó. Smooth Jazz? Smooth Jazz. Isso. E um livro, Um livro. Aí eu vou entrar numa coisa que não tem nada a ver com o que a gente tá falando aqui. Silvia Sente. Conversando no Natal. com Deus. Conversando com Deus. Neil Nossa, eu Walsh. falei errado. Cara, Top. Conversando com Deus? é. Mas Só é que alguma nessa- coisa tipo de Deus? É. Que não é com aquela máquina, né? Né, não. Não é a grande um negócio, mão. Não é tem grande nada a ver com o que a máquina, gente né? tá- não. É um negócio que a gente tá. Não tem nada a ver com o que a gente tá conversando aqui, mas é É Show de bola. nozes. Falou. Valeu, pessoal.